Primeiro lugar, absoluta. TVN. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Olha só, hoje é dia 4 de fevereiro e novamente a gente traz uma música para convidar você a se introspectar mesmo, entrar na letra da música, composta, sabe em que ano? 2017. Do Paralamas, não, gente, Paralamas do Sucesso, uma música que muito mexe, porque quando você vai escutá-la, a própria melodia te põe para baixo, mas é para a gente pensar ao contrário, porque daqui a pouquinho eu vou explorar com meus dois convidados um pouquinho, não é sobre a música, mas sobre a temática. Dá uma olhadinha, presta atenção, vem comigo, vem comigo. Medo do medo. Ouve o que eu te digo. Vou te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo, medo da gripe. São mais uns medicamentos. Vêm outros vírus reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime. Como já vimos num filme, medo de ti e de mim. Medo dos tempos, medo que seja tarde. Medo que seja cedo, medo de me assustar. Se você me apontar o dedo, medo de cães e de insetos, medo da multidão, medo do chão e do teto, medo da solidão. Medo de andar de carro, andar de avião e de ficar gordo e velho sem nenhum tostão. Medo do olho da rua, de olhar do patrão, de morrer mais cedo do que a prestação. Medo de não ser homem e de não ser jovem. Medo dos que morrem e medo do não. Presta atenção no refrão. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. E medo é tudo que a gente não tem. Medo para viver a vida. Medo para encarar esse 2021. Medo para... Medo? Não, que medo? Medo, sem medo. E hoje, sem medo nenhum de apresentar dois super, hiper, mega coaches da área de inteligência emocional. Vou jogar a bola para um, depois bola para o outro. Vamos lá? Janderson Evans, se apresente. Olá, boa noite. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado, Kelly, mais uma vez pelo convite. Meu nome é Janderson, sou coach, também formado em PNL e em análise comportamental. E hoje a gente está aqui para justamente trazer a você mais um pouco de inteligência, como é a sugestão do programa, já diz o nome, né? Então é isso, para que você possa aprender cada vez mais, para que você possa realmente viver a vida que merece, que nasceu para merecer. O nosso próximo convidado, ele também que eu tive o prazer em conhecer em uma das minhas formações de coach. Posso falar? Não, vou deixar que você fale todo o seu currículo, porque não é pequeno. Então, vou deixar ele devanear aí. Tarcísio Lisboa, é com você. Olá, boa noite. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Kellen, pelo convite. Falar da gente, quando a gente se conhece, é muito mais fácil, né? Então, assim, eu sou coach emocional, trabalho também na área de negócios, de business, né? Mais focado hoje com desenvolvimento de carreira e vocação. Como eu te disse, a minha canção é falar sobre vocação. O que você nasceu para fazer e como você vai expressar isso através do trabalho que você executa. Então a gente vai explorar um pouquinho isso hoje. O que você nasceu para fazer é quase uma canção. Quem você nasceu para ser. Vamos lá. Eu quero saber um pouquinho da história de vocês, o que motivou vocês chegarem até aqui, usando esse tema que é o coach, desenvolvimento pessoal. Tarcísio, o que foi que te inspirou? Quem foi que deu aquele pontapé inicial nessa sua nova jornada que tem a ver com desenvolvimento humano? Bom, desde muito cedo, muito menino, eu sempre tive uma vocação de observar comportamentos de pessoas, até o meu próprio comportamento, né? E para a idade eu achava que isso era muita loucura da minha cabeça. E ao longo da minha vida eu fui observando as pessoas, né? E logo muito cedo, lendo muito a Bíblia e convivendo com pessoas, enxergando pessoas mudando de comportamentos e outras não. E fui me interessando por isso. Aos 22 anos de idade eu entrei no mundo da tecnologia, da TI, e fui trabalhar com tecnologia. Com 8 anos de trabalho, fui para a área de gestão de pessoas.
uma grande empresa de tecnologia no Brasil. E ali eu gerenciava 3.000 pessoas, pesava 125 quilos e infartei. Quê? Gente, vocês não estão vendo, né? Isso é coisa que a gente pode ver ao vivo, né? E pode fazer essas interferências. 125 quilos? 125 quilos. Eu te conheci uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, desse jeito. Isso quer dizer que você manteve. Parabéns. Muito bom. E foi um longo processo, porque depois desse processo de infarto, eu falei, alguma coisa eu estou fazendo que não está certo. Então, alguma coisa que está errado que não está certo. E resolvi buscar alguma ajuda, né? Sempre fui uma pessoa muito dedicada à minha vida espiritual e ali entendi que o que não estava sendo refletido no meu físico é porque tinha alguma coisa errada com a minha mentalidade, com as minhas emoções. E foi aí que eu busquei e encontrei o coaching, né, como uma ferramenta, né, para o desenvolvimento de habilidades que eu não encontrava em mim. Precisava, mas não sabia que estavam dentro de mim, achava que era para outras pessoas, né? E aí eu comecei o processo de formações, de desenvolvimento e encontrei a minha vocação, né? E você não é o que você faz. Você expressa o que você é naquilo que você faz. Não, então, repete isso aí. Vai de novo. Anota aí. Eu vou anotar. Fala de novo. Anota. Pode falar, aí. Tarcísio. Eu entendi que que você não é, eu não sou o que eu faço, mas o que eu faço expressa quem eu sou. Então, dentro da uma perspectiva, se você se limitar, não, o que você é? O que você é? Ah, eu sou um motorista, eu sou um cameraman, eu sou um jornalista, eu sou um dono de negócio. Não, você não é, você está. Você é muito mais que isso. Então, eu faço aquilo que me expressa. É por isso, gente, que o nome do programa é Gestão Inteligente com Kellen Rodrigues e eu trouxe quem? Quem me expressa? Pra falar de inteligência, né? Tarcísio Lisboa e Janderson Evans. Gente, de verdade, aqui é um programa, ele é livre, ele é aberto. Isso quer dizer que eu tenho essa liberdade. Isso quer dizer que muito eu valido o trabalho desses dois coaches, muito eu valido o trabalho dos dois, de verdade, verdadeira. Aí é uma pergunta que eu sei que eu já fiz para ti, tá, Janderson? Mas eu quero partilhar juntamente aqui com o Tarcísio. O que é coach para você? Desmistifica um pouco o coach para quem está nos assistindo, porque o coach, ok, transformou a sua vida, mas o que é coach para quem nunca ouviu falar? Ah, sim, tem uma piadinha, alguém falou que achava que é esse negócio seu de sapo? Sapo? É esse negócio de coache? Coachinho, né? Coache. Tá? O que é o coach? Desmistifica um pouquinho para a gente, Janderson. Olha só, coach, da minha concepção, é uma coisa que você... É um estilo de vida. Eu disse isso na primeira vez que estive aqui, né? A gente adota isso como estilo de vida. Mas é uma ferramenta também, uma ferramenta que te apoia, que te auxilia o seu desenvolvimento, o seu crescimento, sobretudo a sua descoberta. Uma coisa que a gente tem que entender, a gente nunca pode se cansar de falar de duas coisas aqui, que eu acredito muito que liberam o seu destino. É identidade e propósito. E o coach trabalha muito com isso, te apoia a descobrir a sua identidade, a viver o seu propósito, aquilo é o seu chamado, aquilo por que você nasceu. Você está aqui por uma missão, por um propósito. E descobrir isso é o desafio. Essa é a grande questão. E falando questão, a gente também trabalha com muito isso, com perguntas. A gente desperta o seu melhor, a sua essência com perguntas. Então, coach nada mais que é uma ferramenta poderosa para o seu desenvolvimento. E quem é hoje, né, tem a formação em coach, claro que leva como estilo de vida, né? Eu me lembro que, o Tarcísio falou um pouco da vida dele aqui, eu me lembro que eu nem conhecia, nem sabia o que realmente era coach, muito menos desenvolvimento pessoal, mas enquanto adolescente as pessoas já me procuravam, né, para falar, para perguntar um conselho, uma opinião, o que você acha, né? Então a gente vai se descobrindo, e aí hoje quando você se vê nesse estilo de vida, sendo coach, trabalhando com pessoas, você fala assim, puxa, eu já era isso e não sabia. Então, a gente vive esse processo também de descoberta, de desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento. Você me pegou sorrindo, muito feliz, porque quando você falou identidade e propósito, nem todo mundo nasce, a gente está na área de coach aqui, nem todo mundo nasce coach. Tem pessoas que forçadamente vão lá e estudam. E tem a ferramenta, mas falta aquela coisa assim bacana que vem de dentro para fora.
tá? E assim como nem todo mundo nasce atleta de verdade, eu vou me esforçar pra caramba, mas não tá fácil para mim, não é leve para mim a pegada de ser atleta. É mais ou menos essa a ideia. Olha só, agora vem a pergunta assim que vai para os dois. Qual é a parte boa do coaching e qual é a parte assim que não é legal? Do coaching, do processo de ser um coach, vamos lá, parte boa e parte ruim. O que tem? O que você pode falar pra gente? Vamos falar, Tarcísio, por exemplo, de uma situação. Pense você tem uma faca na mão. A faca é um instrumento. O que você decide fazer com essa faca? Você tem um carro nas suas mãos, você é habilitado para dirigir o carro. O que você decide fazer com o carro? Você pode decidir ficar parado ou você pode decidir utilizar. A faca da mesma maneira, você pode decidir usar para cozinhar, usar para matar alguém. Então, ou seja, todas as coisas estão disponíveis para nós, né? Como você falou, bom, o coach transformou sua vida. Não foi o coach que transformou minha vida, foi a minha decisão de aplicar aquilo que o coach me despertou. Então, nem tudo que existe nas metodologias, por exemplo, você não vai ver um médico aplicar tudo que ele aprendeu numa escola de medicina. Ele vai se especializar numa área. Ele vai usar aquela disciplina para aquilo que lhe é útil. Então, da mesma maneira é o coaching. Então, o que o coaching hoje ajuda, apoia, né? E o apoio não significa que é a base. Então, o que o coaching apoia é você descobrir exatamente quem você é, ou seja, através de ferramentas. Existem outras ferramentas que ajudam? Sim, existem outras ferramentas que ajudam. Agora, cabe a você e a mim decidir qual é a melhor ferramenta que você quer usar, a que você se identifica. A grande questão, como a Kellen disse, é que as pessoas sempre geram expectativa nas coisas e não em descobrir quem elas são e como elas podem aplicar aquilo que elas têm. Baseado nisso, se você parar para perceber, tudo pode ser benéfico, tudo pode ser maléfico. Depende de como a pessoa decide utilizar. O que dentro desse cenário de coaching hoje está muito disseminado, muito divulgado e muito às vezes por algumas pessoas, eu não generalizo, né, descredibilizado, é porque muita gente sai de uma formação de fim de semana, digamos assim, né? Nós formamos coaches, né? Nós temos uma escola de coaching, de analista comportamental, mas o que a gente enfatiza você precisa descobrir o sentido para isso. Então, não basta você fazer um final de semana, aplicar uma ferramenta e se descobrir e achar que pode ajudar todo mundo. Então, vai descobrindo a sua trilha. Por isso que eu falo de vocação. Vocação, ele não é baseado só no que você sabe fazer, mas o que você vai descobrindo ao longo do caminho. Você pode ser o que você quiser, Kelly. Olha só, algumas palavrinhas para fazer uma rima aí, tá? Formação, profissão, atuação, missão, paixão. É tudo muito diferente. Às vezes, naquilo que você se formou, não necessariamente é a sua paixão, é a sua missão de vida. Então, aí algumas palavrinhas, tudo aí na rima para despertar aí essa temática que você está elencando aí. Eu vou puxar uma perguntinha aqui para o Janderson Evans. Tem uma postagem sua, Janderson, lá no seu Instagram. E seu Instagram fala muito sobre você. Janderson Evans, underline, não, é só Janderson Evans. Janderson, underline, Evans. Presta atenção, Janderson, underline, Evans. O Instagram dele é recheado de questionamentos, de reflexões impressionantes, bacanas mesmo para você se aprofundar. Uma delas me chamou a atenção de forma bacana. Sua postagem que só começa assim, eu começo e você termina. Quer ser relevante? Gere impactos positivos na vida das pessoas. Nós precisamos oferecer e promover esperança. E se tornar relevante na vida das pessoas é justamente isso. Não adianta a gente mistificar tudo, querendo aparecer, querendo fazer o melhor. A gente precisa perguntar para a pessoa se aquele melhor que eu tenho é o melhor para ela. Muitas vezes as pessoas precisam de uma palavra, ou mais ainda, precisam ser ouvidas. E estar disposto hoje a ouvir pessoas é algo muito raro. Então esteja disposto, sobretudo, a ouvir pessoas. Isso já te torna relevante. Isso já promove um impacto positivo na vida de qualquer pessoa. Porque nós vivemos hoje uma vida muito corrida, com excesso de informação, né? Hoje nós temos redes sociais, telefone, tudo é muito rápido, tudo é muito corrido. Ninguém tem tempo. Tempo é moeda de valor hoje. E as pessoas não têm tempo para parar, para ouvir pessoas. E ouvir hoje, ouvir com compromisso. Quando eu falo ouvir as pessoas, não é só o que ela está falando.
mas é perceber todo o contexto, todas as suas expressões. Isso é ser relevante para as pessoas. Isso gera impacto positivo na vida de qualquer pessoa. Seja agente de transformação, mas sobretudo agente de esperança, oferecendo e promovendo esperança. Então, às vezes a gente está querendo fazer um monte de coisas, né? Então, eu conheço pessoas que têm inúmeras formações, inúmeros treinamentos, cursos, tal. Ok, legal, você tem uma série de ferramentas que pode colocar à disposição das pessoas, mas muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Então tenha tempo, valorize este tempo com pessoas e gere esperança, promova esperança na vida das pessoas. Sobretudo nas pessoas que estão muito mesmo à sua volta, as pessoas que estão mais próximas de você. Esse programa promove isso, esse programa oferece isso. Além de gestão inteligente, além de uma boa palavra, esse programa traz a você, que nos ouve, esperança. Uau, eu vou sentar aqui e ficar ouvindo você falar. Esperança de tempos melhores. E a esperança começa comigo, com você. Tem uma postagem também do Tarcísio, Lisboa. Está em referência a um bilionário chamado Warren Buffett. E ele foi questionado lá pela revista Forbes e foi perguntado assim para ele, vem cá, qual é o melhor investimento? Tarcísio, isso foi uma postagem sua e essa reflexão é muito boa. Você quer partilhar conosco, por favor? O melhor investimento que eu já fiz na minha vida, né, e eu não sei hoje contar quanto que eu já investi em treinamento e desenvolvimento, é investir em si mesmo, é investir em você. É acreditar em você. Como que você acha que alguém vai investir ou confiar um cargo numa empresa? Ou uma mulher vai confiar a você, a família dela ou o futuro dela se você não investe em você, se você não tem segurança em si mesmo, né? Então o Warren Buffett fala de um curso de oratória que ele fez, né? Que foi o melhor investimento dele. Ele tinha pânico de subir em palco e falar em público, né? Mas investir no seu conhecimento e no seu crescimento. E aí, Kellen, tem uma certa diferença que as pessoas entendem que conhecimento é se entupir de cursos e de livros. Esse é um engano, porque uma coisa é conhecimento, a outra é sabedoria. Conhecimento é aquilo que você tem contato e absorve, tá? Aquilo que você, por exemplo, tem de experiência. Experiência é conhecimento. Agora, se você não faz nada com isso, isso não gera sabedoria. Isso pode te paralisar, isso te superestima ou subestima. Porque em determinado momento você fala, nossa, eu tenho tanto conhecimento, poxa, não vale a pena eu aplicar isso em pequenas coisas. Ou eu tenho pouco conhecimento, não compensa nem eu começar, eu tenho que investir mais. Invista em você. Você já tem o que é suficiente para ser quem você nasceu para ser. Eu vou fazer uma referência ao nosso convidado da semana passada, que foi um coach também, chamado Gustavo Martins. E ele usou, não essas exatas palavras, mas eu estou querendo lembrar quem foi T.S. Eliot, lembrei. Ele falou assim, onde está a sabedoria que se perdeu com o conhecimento? E onde está o conhecimento que se perdeu com as informações? E a gente está numa era... Gente, o coach que fez assim, Muito bom. É porque o cara é bom, e quando faz assim é que é bom mesmo. Né? A gente se perdeu em meio a tantas informações e a gente esqueceu do principal, que é da sabedoria. Deter-se de conhecimentos e informações, não necessariamente você é uma pessoa sábia. Porque se você é cheio de certificados, se você não sabe lidar com o próximo, se você não sabe lidar com tudo aquilo que você aprendeu, é em vão, você vai ser luz debaixo da ponte. Vamos lá, próximo. Eu estou aqui, Janderson, você nem sabe. Não. Vou te pegar agora, Você fez uma postagem que fala assim, o que consome a sua mente controla a sua vida. Discorra. Isso é uma frase, eu modifiquei ela um pouco, mas eu cansei de ouvir isso do Tarcísio também. A gente já caminha juntos já há uns 6 anos. Né? Tarcísio tem mentoreado, tem aconselhado, nós temos muita coisa em comum nessa caminhada. Um desenvolve, ajuda a desenvolver o outro. E eu me lembro algumas vezes atrás que ele disse, né, que aquilo que está na nossa mente, o que a gente deixa permanecer, é que vai tomando conta da sua vida, né? Então eu coloquei o que consome sua mente controla a sua vida. E é verdade.
Quantos pensamentos você que está aí nos ouvindo, nos vendo, participando aqui conosco, quantos pensamentos você tem na sua mente e que e muitas vezes você não percebe, mas quando percebe, como toma consciência, vê que aquilo te controlou. É uma dívida que não sai da sua mente, é um problema que não sai da sua mente, e aquilo vai te controlando cada vez mais, vai te consumindo. E não permite que você avance ou, sobretudo, encontre soluções. A gente fala muito de problemas, muito, eu não sei se você já percebeu, mas a grande parte da sua vida você fala de problemas. Mas e as soluções? Quando a sua mente, seus pensamentos estão nos problemas, você não deixa, você não flui para as soluções. E uma coisa que eu aprendi com o Tarcísio também, que nós estamos aqui neste mundo para duas coisas. Para resolver problemas e criar soluções. Então, estar focado nos problemas não vai te levar adiante. Então, muito cuidado com aquilo que você pensa constantemente, aquilo que consome a sua mente, porque isso vai controlar a sua vida, se já não controla. Mas há esperança. Nós estamos falando aqui de esperança também, né? Então, há esperança. Há esperança. Sempre há. Se ainda estamos vivos, se a gente sobreviveu ao ano de 2020, você tem uma longa missão aí pela frente. Exatamente. Convenhamos. Vamos embora, vamos para os próximos 20, 30 anos. Tarcísio, você trabalha muito com a parte de carreiras. E as pessoas, elas têm esse receio de fazer uma transição, mudar de carreira, e você usou algumas palavrinhas que é muito corriqueira para quem está nessa transição. Medo, frustração, insegurança. Como é que é esse seu trabalho quando alguém fala assim, não consigo mudar de carreira? Tudo está em volta do medo. Você começou recitando uma canção que Napoleão Hill usa muito nos seus livros, né? E, inclusive tem um livro que a gente indica para vocês aí, Mais Esperto que o Diabo, e ele fala muito a respeito das armadilhas, né? No qual aquele ser maligno que ele se deparou disse para ele algumas coisas. Então é medo da velhice, medo da pobreza, medo da doença, medo de não encontrar o amor da sua vida. O medo te paralisa, o medo ele tem essa prerrogativa de que quando ele chega, ou você foge ou você fica paralisado. E isso pode te engolir quando você sente que não tem capacidade para vencer. Então, a mudança de carreira, ela está muito mais baseada nisso, né? Você, às vezes, estima que não tem o conhecimento suficiente ou que vai ser muito difícil. É o medo de enfrentar a próxima fase. E para que você entenda que é simples, porém a gente gosta de complicar, né? A nossa mente, quando eu não sei quem eu sou, eu tenho medo de tudo, tenho medo até das minhas capacidades. Então você deixa de avançar e de tentar algo novo, ou de se capacitar, ou de ter clareza de para onde você está indo, porque você tem medo do futuro que nem chegou. Então o medo do futuro, ele é a ansiedade. Então é um futuro que ainda não chegou. Então o que você tem é o hoje. O passado já não existe mais e o hoje é a única coisa que você tem nas mãos hoje para fazer. Então se você planeja bem a sua carreira, mas eu não sei como chegar lá. Procure alguém que possa te instruir, te ajudar. A ferramenta do coach é uma ferramenta para isso. Que as pessoas têm muito preconceito, Kellen, sem entender o que é. Por exemplo, o que o coaching me ajudou bastante? Me ajudou em planejamento. Na gestão de projetos, eu sou formado em gestão de projetos, gestão de processos, eu trabalho como gerente de projetos e de alta complexidade. É exatamente isso, você transfere o que está no mundo corporativo para a sua vida pessoal. Você traz, por exemplo, como planejar o início, meio e fim da minha jornada, porque é um projeto é início, meio e fim, e como serão os passos até lá. Então, é uma ferramenta para você utilizar. Então, o medo que paralisa, quando você passa a ver com clareza os passos que você tem que dar, você diminui esse medo e a ansiedade. Gente, tá vendo? Teve uma fala sua agora que é verdade. A gente traz do pessoal, vai para o profissional, como do profissional a gente vai para o pessoal. E muitas vezes eu sou mãe, mas você é coach, né? Por quê? Porque se espera de alguém algumas certas habilidades. Sim, nós somos coaches passivos de erros, não é assim. E muito eu me coloco mesmo nessa vulnerabilidade, tá? Me coloco mesmo, tenho habilidade emocional para a hora que tomar uma fechada e falar assim, vai com Deus. E hoje encostaram no meu carro e eu vi, e eu buzinei, e eu fiquei com uma... Aí quando ele abriu o vidro,
Mas foi aquele encoste que eu nem saltei do carro, vai, paz e amor. Isso eu vejo, né? Que traz aquele teu autocontrole. A inteligência emocional faz com que você lide melhor com as emoções também que vêm de fora, com a emoção que vem do outro, e você saiba absorver e impactar menos no seu dia a dia. Janderson, vamos para a próxima. Vamos só explorar um pouquinho Vai. mais essa parte, porque o que você está falando de equilíbrio emocional é tudo para tomada de decisão. Por que as pessoas não mudam de carreira? Porque tem medo de tomar decisão. Não sei se era essa pergunta que você até ia fazer para o Janderson, porque ele fala muito de decisão. Né? Mas a questão da decisão, ela passa por 3 coisas principais dentro de você. Primeiro, pensamentos. Segundo, as suas emoções, tá? E as suas atitudes. Então, os seus pensamentos, se você não consegue gerenciar seus pensamentos, você fica aquele turbilhão de coisas incontroláveis, gera ansiedade e depressão. Se você não controla, não equilibra, gerencia suas emoções, você reage, como você falou, paz e amor, mas foi uma decisão que você tomou, baseado no como você está acostumado a pensar frente ao cenário que você apresentou. Então, é uma decisão que você tomou de não levar aquilo à frente. Na carreira, na vida, no casamento, na criação de filhos é a mesma coisa. Então, no trabalho ou em casa, você é uma peça só, você é uma pessoa só, você é integral. É isso mesmo. Sabe qual foi bacana? Esse aqui a gente está aqui, ó, em sintonia. É porque quando eu tô com um, eu vou no outro. Quando eu tô no outro, eu vou no um. Aí eu passei para assim, Janderson, a sua próxima pergunta é: se prepara? Eu vou ler, tá? Claro. Aí eu coloquei assim, ó, Janderson, sua próxima tá aqui, gente, te juro, aqui, tá aqui. Coloquei assim, Janderson, o poder da decisão está nas suas mãos. Aí vem o Tarcísio, eu não sei qual é a próxima pergunta para o Janderson, que na verdade quem fez a pergunta para o Janderson foi o Tarcísio. E aí, que decisão está nas suas mãos, Janderson? Olha que interessante, tá vendo? A gente não foi nada combinado aqui. É porque realmente a gente caminha junto. É aquilo que a gente sempre brinca e fala, você sabe disso, que convivência gera semelhança. Né? Então é impossível de a gente não estar falando um assunto que talvez o outro também já não se antecipe e fale. Isso é muito bacana quando se caminha, quando se anda junto. Né? Então a decisão está em suas mãos. E de fato está. As pessoas têm sido inundadas por uma questão de tomar atitude. Você tem que agir, você tem que agir. Eu creio muito no poder da atitude. Creio de fato. Mas eu acredito muito mais no poder da decisão. Tem gente que não está pronta em termos de decisão e começa a agir sem tomar realmente uma decisão. Decisão vai gerar mudança na sua vida. Agora, uma decisão mais uma atitude vai gerar transformações, que é muito mais profundo. Eu tenho certeza que muita gente aqui já tentou emagrecer, já tentou fazer dieta. Ok, foi lá, teve atitude, agiu, realmente emagreceu, mas depois voltou tudo. Por quê? Porque no fundo talvez não tivesse decidido de fato a viver essa transformação. Então decida. Quando eu falo decida, justamente você tem esse poder de decidir. Você não pode terceirizar a sua decisão. A decisão é sua, ela está em suas mãos. E a gente passou aqui para outro, dentro do post, se você está aí, eu convido você a nos seguir lá, né? Tarcísio Lisboa, @Tarcísio Lisboa e Janderson _Emas. Você vai ver muito conteúdo, muita coisa bacana e você pode participar, fazer a sua pergunta lá para a gente também. Eu brinquei muito com as palavras, com as letras, na verdade, de decida. E é bem isso que o Tarcísio comentou, né? De pensamentos. Então é declarar, é saber declarar, decidir, é entender o poder que você tem quando você declara algo. Ter estratégia, é o planejamento, é o plano de ação, a estratégia para ter clareza. O Tarcísio falou disso aqui também. Comunicação. Comunicação, para mim, é uma das ferramentas importantíssimas. Se você soubesse o poder da comunicação, você teria relacionamentos melhores na sua vida. Seus relacionamentos dependem muito da sua comunicação. Seu relacionamento familiar, conjugal, amizade, profissional, tudo passa pela sua comunicação. Imaginação, pensamentos, né? O que você tem pensado? O que te consome? O que consome seus pensamentos? Isso vai controlar a sua vida, como nós já dissemos. Determinação. Você de fato está determinado a viver uma mudança, uma transformação de vida. E atitude. Por último, atitude. Não adianta só decidir, você também tem que ter uma atitude. Então, se você perceber, cada letra que inicia cada palavra dessa que nós falamos, forma a palavra decida. Por isso que a decisão está em suas mãos.
Gente, isso chama, assim, para quem é na área escolar, chama-se anagrama. Ou, não sei, eu acho que é essa palavra, anagrama. E eu fiz questão de colocar a palavra decida com D ponto, E ponto, C ponto, I ponto, D ponto, A ponto. Coloquei aqui. D, eu vou falar e você vai. D de quê? Declaração. E de? Estratégia. C de? Comunicação. I de? Imaginação. D? Determinação. A? E atitude. Cara, fácil, decida. É esse composto de ações aí que tudo começa com declarar, que é verbalizar. Eu desejo, eu quero, eu posso. Eu não sei se é isso não, mas é por aí. Tem um caso lá no seu Instagram, Tarcísio, que até você me provocou porque eu sou a louca do café, tá? Eu sou a doida do café. E lá tem uma postagem sua, eu senti até o cheirinho do café. Você pode comentar conosco qual é o seu case de sucesso, frente, se quiser também falar, e ligar lá para eles, ó, falei o seu nome em rede e tal, para falar. Pode falar um pouquinho desse case de sucesso? Claro, claro, é um prazer falar, porque foi uma das minhas primeiras jornadas como consultor nessa área de desenvolvimento empresarial, né, de colaboradores e também do gerente e gestor de negócio. Tem um programa que a gente faz em empresas que chama O Negócio é Espelho do Dono. E quando eu decidi trabalhar com consultoria, sair da minha área de atuação, mudando de carreira, né? Eu fiz essa transição de carreira, por isso que eu falo tanto de carreira hoje, porque eu sofri as dores da mudança, então eu tenho propriedade hoje para falar, porque o lombo já está bem acurado aí, de tanta paulada. Mas esse caso em específico foi interessante porque é uma empresa que chama Dom Café. Ele pode até ser patrocinador aqui do programa, né? Qual o nome? Café? Dom Café. Dom Café, da onde? Dom Café, lá no Taguatinga Shopping, tá? No Conjunto Nacional. Pessoal de Taguatinga, pessoal de Brasília, bora lá tomar um Vamos lá. De um amigo, né? E assim, eles eram empreendedores e precisavam tomar o perfil de empresário. Então, não se engane achando que você, sendo empreendedor, já tem o perfil de empresário. E às vezes você é empresário e não é empreendedor. Depois, isso é um assunto para uma outra. Excelente. Mas eu fui convidado para poder desenvolver os colaboradores no atendimento ao público e para melhorar os resultados da empresa. O case foi assim, para resumir, eles tinham 16 colaboradores. Ao final do projeto, a gente já tinha trocado os 16 colaboradores. E aí você pode perguntar, nossa, esse cara queria te matar, porque só de rescisão, e tinha gente que trabalhava com ele há 4 anos, né? E para surpresa, o empresário me agradeceu, ele disse assim, muito obrigado, sabe por quê? Porque hoje eu posso selecionar quem realmente quer trabalhar comigo. E posso dispensar as pessoas que não querem para que elas sigam a vida delas e façam o que elas bem querem, né? Porque acho que o martírio da vida delas era trabalhar todos os dias aqui. Então, você não pode ser escravo, eu levo essa filosofia, você não pode ser escravo do seu trabalho. Seu trabalho é uma maneira de resolver um problema. Seu trabalho é uma maneira de resolver um problema. E a sua vocação, a palavra vocação vem do latim vocare, que significa convite. Você está sendo convidado para resolver um problema que só você tem habilidade para resolver. Um dia a gente estava numa outra sessão numa empresa, num grupo de franquias, né, do Girafas, onde a gente faz um trabalho também lá dentro de desenvolvimento. E uma pessoa na primeira sessão disse, eu falei, você é um resolvedor de problemas, você nasceu para resolver problemas. Ele falou assim, eu não quero resolver problema, eu estou doido para me livrar de problema. Depois de 6 meses acompanhando a última sessão agora, a gente falou assim, o que você faz quando um problema aparece? Ele disse, eu vou para cima dele, porque se ele apareceu para mim, é para eu resolver. Ainda falou no português correto. Correto. Deve ser para eu resolver, não para mim resolver. Para eu resolver. E a mentalidade, o que mudou nele? A mentalidade, a forma de ver as coisas, né? Então, não se livre de problema. Olhe o problema como oportunidade de expressar quem você é. Eu vou grifar isso aí. Veja o problema como uma oportunidade de expressar quem você é. Porque muito se fala sobre você, sobre a forma como você encara e resolve aquele problema. Problema. Gritando, esperneando. É com você. Não, e só complementando, engana-se quem acredita que é contratado por conta do salário. Você não está trabalhando lá por conta do seu salário, não. Você está trabalhando para resolver problemas e criar soluções.
o seu salário, o dinheiro que você ganha é um meio, não é um fim. Então é bem o que o Tarcísio falou e bem o testemunho que nos deram lá nesse treinamento. Então é fantástico quando você vê essa transformação. Fantástico. Janderson, é com você. Olha só, você fez uma postagem, porque a gente está início ainda do ano, né? No Brasil, o Brasil só começa depois do Carnaval, já tem quase 60 dias aí, não, 30 e poucos dias, né? De ano. Faltam, então, 330 dias. Você tem uma postagem que fala assim, ó, quais são os 7 mandamentos para você seguir a vida? Vivemos um momento justamente para isso, propício, seguir a vida. O que passou, passou, ficou em 2020, foi um ano desafiador? Foi. Mas e aí? Eu te pergunto, e aí? O que 2020 te ensinou? Precisa colher desse ano desafiador pelo menos um aprendizado, que é seguir a vida. E para seguir a vida, você precisa primeiramente amar a sua família. É a família que você tem, a família que foi te dada, é onde você nasceu, onde você foi formado. Tem seus defeitos? Tem seus defeitos, mas ame sua família. Ela é a base, ela que te impulsiona muitas vezes para o seu destino, ela que começou a primeira formação. Então, ame sua família. A segunda é respeite a todos. Não é porque você tem um cargo, o cargo que você tem, o cargo não te define. A gente já falou isso aqui no começo. Não te define. Então, respeite a todos. Não é porque você tem uma posição privilegiada que você não vai respeitar quem, na sua percepção, não tem. Porque todos nós estamos aqui para servir um ao outro. É serviço. O fato de você estar em cima ou abaixo de uma posição numa empresa só dá a você a responsabilidade maior de servir. Todos estamos aqui para servir. Então, respeite a todos. Terceiro, seja fiel aos seus valores. Uma coisa que eu gosto muito é isso. Valores. Você conhece seus valores? Porque seus valores governam suas decisões. Toda decisão que você tomou até hoje foi baseada nos seus valores. E as decisões que você toma daqui para frente, com a consciência de conhecer agora seus valores, ela também vai impactar nas suas decisões. Então, conheça seus valores, seja fiel a eles. A quarta é, não desestimule ninguém. Lembra que nós falamos de esperança aqui há pouco? Agora há pouco aqui? Esperança. Você nasceu para promover esperança. Você é um agente de esperança. Desestimular alguém vai contra tudo isso que nós falamos. Então, não perca a oportunidade da esperança. Não desestimule ninguém. Quinto, cuide de você. Não adianta você querer cuidar de todos que estão à sua volta se você não cuida de você. Esse ano nós tiramos o ano para fazer uma série de check-ups, né, Tarcísio? Fazendo check-ups, nós estamos cuidando de nós. Cuide de você também, coma melhor, porque entenda, tudo é química, tudo no seu corpo vai refletir nos seus pensamentos, no seu agir, nas suas decisões. Tudo, absolutamente tudo. O que você come, o que você bebe, o que você assiste, as pessoas com que você convive, tudo isso influencia na sua pessoa. Então, cuide de você. Sexto, pense nas soluções. Eu não preciso dizer aqui isso, né? A gente já repetiu, eu vou repetir aqui mais uma vez. Pense nas soluções. O problema já existe. O que não existe ainda é a solução. Então, se o problema já existe, seu pensamento deve ser tomado com soluções. Busque soluções. Exerça, trabalhe a sua criatividade buscando soluções. E sétimo, honre sua palavra. Se você estabeleceu um compromisso com alguém, honre sua palavra. Se você decidiu fazer algo para você, honre a palavra que você está dando a você mesmo. Honra. Entenda uma coisa, a honra não é para quem você... a honra não é de quem recebe, a honra é para quem dá. Então a honra é um princípio, é um valor que com certeza vai definir muito quem você é também. Uau, uau. Vamos lá, só acompanhando aqui, lá do estúdio da Nete Martins, lá do Riacho Fundo 2. Riacho Fundo 2. Eu tenho que ir lá tem que arrumar um dia meu cabelo, aí. Top, isso é tudo em referência à sua fala, tá? Verdade, provavelmente em relação à sua fala também. Eu concordo. Boa noite, gente. Olá, Nete. A Elaine Messias bateu palmas para todos nós. Eu vou tomar de posse também dessas palmas. A Laila
Wayne Gomes de Oliveira, Deus te abençoe. Estamos aqui também com a Érica e a Amada, também batendo palmas, dando um oizinho. Esposa do Tarcísio. Ah, é? A Érica? Audiência na família, né? Tá certo. Primeira audiência. Tem que ser na primeira fila, tá certinho. Um beijo para você, querida. Obrigada por ter emprestado o nosso Tarcísio agora por esse 1 minutinho. Logo, logo o Janderson leva ele para casa. Vamos lá. Olha só, Tarcísio, eu entrei em contato com alguns seguidores e as pessoas colaboraram com algumas perguntas muito pertinentes, com a autorização dos seus seguidores. O Dr. Glauson, tá? Ele fez uma pergunta que vale para mim, para você, vale para todo mundo, tá? Olha só, ele pergunta o seguinte: qual o conselho para a gestão no mercado de empresas de pequeno porte no cenário nesse pós-pandemia com a desmotivação de empreender no país? Excelente pergunta, Dr. Glauson Chaves, um físico médico excelente, empresário, empreendedor e amigo pessoal. Bom, o grande desafio e a mentalidade que um empresário precisa desenvolver é a autoconfiança. A primeira coisa, a autoconfiança, autocontrole e automotivação. Anota isso aí. Se você puder até escrever no chat aí, não sei por onde você está vendo, YouTube, por onde você está vendo, escreve aí autoconfiança, autocontrole e automotivação. São 3 elementos chaves para você continuar visualizando as oportunidades. Oportunidade, ela não aparece como um cavalo selado. Ela aparece, eu costumo dizer que oportunidade é uma competência que encontrou uma necessidade. Então nós estamos hoje numa necessidade muito grande de relacionamento mais à distância, nós estamos numa necessidade hoje de mudar a forma que hoje atendemos os nossos clientes, nós estamos hoje numa necessidade de controlar melhor as nossas finanças. Então, para o empresário hoje, o desafio é esse. O que ele tem que fazer? Se ele não tem essas habilidades, é procurar desenvolver, procure uma escola, procure uma consultoria. Você não vai gastar dinheiro, você vai investir dinheiro no seu negócio, nas pessoas que estão com você. Vários exemplos eu tenho aqui nessa pandemia de clientes que nós atendemos, que esses clientes passaram a ter faturamentos melhor do que antes da pandemia, depois que voltou a atividade no comércio mesmo com as suas limitações. Então, o grande desafio aí a culpa não é do país, a culpa não é do mundo, a culpa não são das pessoas. A culpa é sua, empresário, empreendedor, que ainda não enxergou que esse desafio é a sua oportunidade de mostrar que você é cada vez melhor, cada dia melhor. Então, passe a observar quais são as variáveis que estão ao seu lado. Se você tem dificuldade com isso, de fazer uma planilha de controle, de contratar um colaborador que tenha habilidade para fazer isso, cara, contrate uma consultoria. Você não vai se arrepender disso, tá? Olha só, tem uma postagem que eu vou fazer questão de ler, gente, porque, na verdade, a própria pergunta, a forma que ela escreveu, já traz muitas reflexões. Tá? Ela também foi autorizada a ler o nome dela, da Mel Miranda, mas eu vou jogar batata quente aqui para o Janderson, que a terceira é para você, tá? Eu vou discorrer a pergunta dela, porque ela faz pontuações que eu acredito que não seja apenas na empresa dela, que eu não vou citar, obviamente, mas é para a sua empresa, porque deve acontecer comigo, com você, já aconteceu comigo. Ela fala assim, ó: por muito tempo trabalhei em uma empresa que tem valores voltados para a área educacional. Porém, só é aplicado treinamento a certo tipo de setores e pessoas. O time do administrativo é deixado de lado. Isso faz com que os funcionários dessa área se sintam largados, gerando transtornos, principalmente por não valorizarem e não terem um olhar mais criterioso para certas áreas. Gente, isso é para você, empresário. Empresário, tá vendo? Isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. Isso ela vivenciou. E atrás da Mel, tem muitos outros funcionários e colaboradores que sentem exatamente isso na pele. Aliás, nem tem treinamento. E quando tem, é só para um setor. E cadê o sistema todo? Vou continuar porque é uma ótima reflexão. Como aplicar os valores da empresa a todas as áreas e mostrar para a gestão que isso tem atingido de forma grave o desempenho no trabalho, a vida profissional e pessoal dos colaboradores? Continuando. A força da transformação move o aprendizado. Cada um tem poder e a responsabilidade de colaborar na construção da nossa realidade todos os dias. Ela foi muito profunda. Essa é uma das frases que acreditamos e que a empresa aplica. Aí vem a pergunta, depois de discorrer perfeitamente, ela vem agora com a pergunta:
Como fazer com que as pessoas colaborem no crescimento, ao invés de ser um ato robotizado, apenas virando uma rotina? Mel, excelente pergunta. Eu acho que a gente já consegue perceber que você tem conteúdo suficiente para ser modelo dentro dessa empresa, inclusive dentro do seu setor. Na minha percepção, e fica bastante evidente quando você fala que da destoação, destoa as áreas, né? Claro aí que falta comunicação, né? O despertar de uma comunicação entre as áreas para que elas se completem, se interajam. Precisa haver integração. Eu entendo como fazer isso. De uma maneira muito prática, já que você está na sua área, cada área trabalha, é ser modelo dentro de onde você é. Você já tem conteúdo para isso, eu vi pela sua pergunta, por discorrer todo esse assunto. Então é ser modelo. Você pode aí dentro da sua área já promover algo nesse sentido, algo que possa despertar esse crescimento. Você pode ter certeza que as outras áreas, da mesma forma que você percebeu o crescimento, desenvolvimento, treinamento nas outras vão perceber isso também na sua área. Agora, Tarcísio talvez possa complementar isso, né? Eu busco sempre algo muito mais prático, muito mais próximo, talvez seja sendo modelo, né? Dentro desse universo que você trabalha, da sua área ali específica. Na pergunta dela em específico, você percebe já alguns sentimentos, você já percebe emoções, você percebe emoções ali. E essas emoções, na maioria das vezes, né, e infalivelmente, limita você de expressar o seu melhor. Na verdade, e aí no caso, por exemplo, da Mel, que eu até conheço, se você não está sendo bem aproveitado e se a empresa não enxerga que você tem um perfil em que ela pode, não digo explorar, mas aproveitar com as melhores competências e investir nisso, existem inúmeras empresas que podem te selecionar e escolher, como foi o seu caso, de ter sido escolhido inesperadamente para ir para uma outra instituição demonstrar o seu melhor. Ou seja, é o que eu sempre digo, Keren, ninguém nunca se arrependeu de ter dado o seu melhor. Exato. Eu vou fazer questão de partilhar com vocês, mesmo já chegando no final. Eu quero partilhar uma pergunta que veio lá de São Paulo, do Rei das Porções, lá do Peruípe de São Paulo. A gente vai tentar só ser breve em relação à resposta, mas é muito profunda ao mesmo tempo. Olha a pergunta. Como descobrir se o seu propósito de vida está alinhado com o seu trabalho atual, Tarcísio? Propósito de vida é o legado que você deixa, não é o que você faz. Então, como descobrir se está alinhado? Tem metas claras? Tem objetivos claros? Você ama o que faz? Você tem motivos pelos quais você faz o que você faz? Então, só isso já começa a te direcionar. Agora, você só vai descobrir isso na jornada. Não tem uma receita básica para você dizer assim, eu estou no meu propósito. Na verdade, o seu propósito é o problema que te aparece e você resolve. Vocação não é profissão. A gente pode falar desse tema depois de novo. Mas vocação não é profissão, tá? As pessoas associavam vocação a pastorado, ao clero, à eclesia, na verdade, né? Na verdade, na história da vocação, a Igreja Católica sempre dizia que quem exerce vocação era só quem exercia alguma atividade religiosa. Isso não tem nada a ver. Tá? Então a gente pode explorar um pouco esse assunto depois. Mas defina metas claras, objetivos claros e seja apaixonado pela vida. Isso já vai te dar um grande direcionamento para onde você quer chegar. Então, nesse momento, a gente vai para as considerações finais. Janderson Evans, nesse momento é a palavra com você. Faça aí o seu merchan, nome, telefone, Instagram. Se divulgue, Janderson. Primeiramente, obrigado a você que nos assiste, que participa. Obrigado, Kelly, mais uma vez. Tarcísio, é uma honra estar aqui com você. E se você quer saber um pouco, quer aprender um pouco mais, siga, né, a gente lá no Instagram, principalmente, né, @Janderson_Neves. Evans, lá você tem conteúdo, pode também ter um espaço para poder participar, fazer perguntas, enfim. E saber um pouco mais da gente, né? Do que a gente faz, como a gente vive. E é isso. Promova esperança, decida viver por transformação. Nesse momento, agora, Tarcísio, com você, nome, telefone, aproveita e manda beijo para a Amada, a Érica está ali, já te mandou beijinho. Depois você manda também para a Silvia. Ora, beijo, Silvia. Já vou aproveitar e já mandar logo, né? A minha esposa, Amada e Érica, meus gêmeos aí, Samuel, Daniel e Ellen, obrigado por ser esse suporte na minha vida. Bom,
lá, @Tarcísio Lisboa no Instagram. Você pode também seguir o nosso instituto lá, o IBCI Brasília. Lá você vai ver as formações que a gente oferece com certificações internacionais, tanto em coach como analista comportamental. Inclusive, dia 6 e 7 de março, a gente vai fazer uma formação em analista comportamental aqui em Brasília. Você pode se inscrever lá. Bom, tudo isso que aconteceu aqui para mim é sempre um prazer. Obrigado, Kellen. Obrigado, Janderson, por essa parceria. E nos vemos até depois do fim. Gente, nesse momento, meu nome é Kellen Rodrigues. Eu apresento o programa Gestão Inteligente com Kellen Rodrigues. É essa que vos fala. Nesse empreendimento, nessa nova empreitada, eu quero trazer para vocês todo o oposto da letra da música. Medo do medo. Medo mesmo a gente tem que ter é de ficar no mesmo lugar. Medo mesmo a gente tem que ter de não sair dessa vida melhor do que entramos. Porque medo de envelhecer todos temos, medo de correr e tropeçar e cair todo mundo tem, e bora correr. Quando eu falo correr, com respeito à sua vida. Eu tenho medo de engordar, claro que eu tenho, mas não vou deixar de comer um bacon. Não vou deixar de comer uma pizza feijoada. Tenho medo, sim, de amar e não ser correspondida. Por quê? Porque eu sempre me dou amor. Tenho medo disso não, eu amo mesmo. Tenho medo de sentir saudade? Tenho não. Se eu sinto saudade, é porque eu me coloquei à disposição de alguém para amar plenamente. Que tenhamos medo do quê? É de não viver a vida plenamente. Não tenho medo de viver a vida de forma plena. Conosco, próxima quinta-feira, Gestão Inteligente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Janderson. Obrigada, Tarcísio. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro lugar absoluta.